Olá, Saber Direito Debate no ar, mais uma vez para você. Aqui comigo hoje o professor Carlos Alberto Lima de Almeida. Ele é advogado, também mestre em educação e doutor em política social. Durante a semana ele ministrou o curso sobre direito educacional. Na aula 1 falou sobre direito educacional, na aula 2 sobre legislação educacional brasileira, na aula 3 sobre a judicialização da educação, na aula 4 sobre educação, cidadania e trabalho e, por último, na aula 5 sobre advocacia educacional. Seja muito bem-vindo ao Saber Direito Debate, professor, obrigado pela sua presença aqui. E eu gostaria de começar o nosso bate-papo perguntando para ele o seguinte: qual foi a primeira referência, professor, do direito educacional para nós aqui brasileiros? Contextualiza um pouquinho o surgimento, o nascimento desse ramo do direito. Muito bem, Carol. Em primeiro lugar, eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, debatendo um tema que para mim é muito caro, que trata do direito educacional. Na realidade, a primeira referência que nós temos, dentro de um contexto histórico, no plano da academia, ela remonta à década de 70, um trabalho realizado pelo Renato Alberto Teodoro de Dio, e que é uma obra que efetivamente vem sendo referenciada com o passar dos anos, sendo ele apontado como precursor do direito educacional, como o primeiro profissional que efetivamente trabalhou uma contribuição para a sistematização do direito educacional. O Paulo Nader, naquela obra festejada relacionada à introdução ao estudo do direito, ele aponta também que muitos doutrinadores hoje já começam a trabalhar com a necessidade de percepção desse novo direito, né, que muitos apontam como direito educacional. Eu devo ressalvar, entretanto, que essa nomenclatura de direito educacional, ela ainda desperta acalorados debates, né? Há quem tenha como referência assim, a nomenclatura de direito educativo, outros preferem a nomenclatura de direito da educação, em especial esses que normalmente fazem referência ao direito da educação. Eles fazem referência também a alguns cursos de pós-graduação que eram oferecidos em Portugal, na Universidade de Lisboa, e que tratavam exatamente com a pós em direito da educação. Eu gosto muito de pensar, num primeiro momento, na educação no seu sentido mais ampliado, como um referencial que se preste para a gente refletir na dinâmica da linha do tempo em relação à evolução dos direitos. Vamos pensar há alguns bons anos atrás, na época lá da Revolução Industrial, nós naquela época já teríamos a percepção do direito do trabalho como ele hoje se encontra consolidado? Não. Ali nós tivemos ali o berço do chamado inicialmente como direito sindical e com o passar dos anos nós fomos tendo a sistematização desse direito que envolve as relações inicialmente de emprego e depois já num cenário pós-emenda constitucional 45, de uma maneira mais ampliada ainda, com foco em relação a todas as questões inerentes ao trabalho. Depois CLT e assim por diante. Exatamente. E na educação me parece que nós temos um direito em construção. A gente não pode fugir dessa percepção de ser um direito em construção. Pelo menos na minha leitura, embora eu reconheça que já existem vários trabalhos, como o professor Nelson Joaquim, que fez a dissertação dele em Direito pela Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, tratando sobre a questão do direito educacional brasileiro, que é uma obra também que a gente apresenta aqui hoje, com uma boa referência de estudo e de contribuição para a sistematização desse direito. Mas a gente também deve fazer a ressalva que essa não é uma questão fechada doutrinariamente. Ainda existem, na semana passada eu participei de um encontro sobre direito educacional em que o desembargador Norris, do Tribunal Regional do Trabalho, e que é doutor em Direito pela USP, ele fazia uma referência que ele ainda não reconhece a existência, por exemplo, do direito educacional. Outro desembargador do Rio de Janeiro, cujo nome me falha aqui a memória nesse momento, já fazia uma referência como sendo um direito em construção. O direito educacional, ele seria a ramificação, a especificação de algum outro ramo já existente, que agora se tornou independente, vamos dizer assim? Não, a gente na realidade não tem tido essa percepção. Ou ele surgiu mesmo? Ele na realidade vem sendo trabalhado doutrinariamente como um direito aplicável às relações que são travadas no ambiente escolar, envolvendo alunos,
profissionais da educação, contratantes do serviço educacional, enfim, todos esses sujeitos que acabam transitando nesse ambiente escola e que precisam efetivamente de ter uma referência próprias. De regras. Então, é uma matéria que não era absorvida, então, por nenhum outro ramo do direito, não? Para algumas pessoas, exatamente, não há especificidade porque elas pensam assim, olha, o direito civil contempla as relações que estão no dia a dia das escolas, o direito do trabalho, ele tem especificações relacionadas aos próprios professores, na própria CLT, nós temos referência expressa, mesmo a legislação penal, ela apresenta referências especificamente em relação ao crime de abandono educacional. Então, quando nós pensamos nas demais disciplinas, nós temos autores que dizem, olha, já tem muita gente tratando desses conteúdos, a regulação. Havia a regulação, mas Exato. não especificidades. Perfeito. Assim. E quando a gente também tem essa reflexão, a gente começa então a pensar, bem, mas nós temos campo teórico com especificidade que desafia um estudo específico dessa matéria, e aí a resposta é positiva. Nós não podemos descuidar de perceber que o sistema educacional brasileiro ele tem uma normatização específica que é feita pelo Conselho Nacional de Educação, pelos Conselhos Estaduais de Educação, pelos Conselhos Municipais de Educação, no âmbito das respectivas competências, e que essa normatização ela tem que ser de conhecimento por parte de todos aqueles sujeitos que estão envolvidos no dia a dia da educação. E nenhum ramo efetivamente contempla essa normatização. Então, é um desafio que traz sim um grau de especificidade. Se a gente vem acompanhando o noticiário, atualmente a gente observa também, apenas para fazer um paralelo em relação, por exemplo, ao direito do trabalho, que depois teve uma justiça especializada. Eu não chego ao ponto de falar numa justiça especializada. Mas nos últimos dias o noticiário tem apontado a possibilidade, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, da criação de varas especializadas para julgar conflitos de interesse na área da saúde. E por que isso acontece? Por conta do fenômeno da judicialização da saúde. Questões que outrora eram resolvidas num outro recorte, hoje provocam o dia a dia do judiciário. Para a gente encerrar, então, esse primeiro bloco, qual é a vantagem de se criar um direito específico para determinado fim e não deixar que ele seja mais totalmente absorvido pelo direito civil, por exemplo, que seria o caso? Veja bem, Carol, se a gente trabalha com a noção de vantagem, a gente trabalha com a perspectiva a grupos interessados em obter algum tipo de vantagem, efetivamente, à medida que você tem uma reserva de mercado com esse grau de especificidade. Eu acho que a vantagem, na realidade, ela volta para aqueles que efetivamente dependem do serviço de educação escolar. Pensar num direito educacional com a sua amplitude significa dar maior transparência também para todos aqueles, e vamos pensar, significativa parcela da nossa população, que desde a educação infantil, ou seja, desde aquele momento que você ingressa na creche, passa para a pré-escola, passa pelo ensino fundamental inteiro, ensino médio, ensino superior, você tem uma gama fantástica de anos da vida do sujeito que é passada na sala de aula. Sim, sem dúvida. Então, na realidade, me parece que os grandes beneficiários são aqueles que efetivamente dependem de uma informação transparente acerca dos seus direitos, né? E o direito educacional, de alguma maneira, vem a preencher uma lacuna, né? E contribuir também para clarear como essas relações devem ser pautadas e desenvolvidas. Tá ótimo. A gente vai então para um rápido intervalo, não saia daí, daqui a pouquinho tem muito mais, a gente fala sobre direito educacional. Até já. Já voltamos com o Saber Direito Debate, aqui comigo o professor Carlos Alberto Lima de Almeida. A gente está falando sobre direito educacional, que na verdade foi o tema que ele ministrou durante toda a semana no Saber Direito Aulas. Professor, dando então continuidade aqui à nossa conversa, uma coisa muito interessante, acho que de curiosidade de muita gente, inclusive, é como se dá o surgimento de uma ramificação do direito. No caso do direito educacional, a gente pode dizer que ele está engatinhando ainda, né? Na minha percepção, sim. É um tema novo, perto do direito em si, e como surgirão vários outros ainda pela frente. Como se dá essa necessidade, professor? Eu acho que a sociedade acaba trazendo para os operadores do direito, para aqueles que
militam efetivamente, as suas demandas. E isso faz com que as pessoas tenham que se debruçar e refletir efetivamente sobre as respostas que são necessárias. Há muitos anos atrás, a gente não pensava no direito ambiental com o recorte que tem hoje, não se pensava em falar em direito do petróleo. Hoje nós temos programas de mestrado e doutorado que trabalham com linhas de pesquisa envolvendo os chamados novos direitos. Eu entendo que o direito educacional, apesar dele estar em desenvolvimento, na minha percepção, desde a década de 70, ele de fato vem ganhando maior expressão a partir dos anos 80, 90, e para a gente trazer um marco que me parece muito significativo também ao debate, só no ano de 2004 nós tivemos um tribunal brasileiro, que foi o Superior Tribunal de Justiça, fazendo o primeiro grande evento nacional aqui em Brasília, envolvendo a questão do direito educacional. Mas com alguma motivação específica? Naquela ocasião, contextualização? Sim, naquela ocasião, o evento trabalhou com o título de Direito da Educação e nós recebemos operadores do direito do país inteiro, ministros do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, desembargadores, juízes, professores de universidades de fora do país. O professor Jorge Miranda esteve aqui conosco, e eu tive a satisfação de ter sido convidado, advogado brasileiro, naquela ocasião, falando sobre a responsabilidade das instituições de ensino e dos seus dirigentes, onde eu apresentei um recorte envolvendo responsabilidade civil, penal e administrativa, mas também ampliando para a questão da responsabilidade social das escolas. Eu tenho a satisfação que ainda hoje, se qualquer telespectador fizer uma pesquisa no noticiário do STJ, vai encontrar lá essa reflexão que é do ano de 2004. De lá para cá, muitos eventos têm sido realizados no país afora, ora tratando com a nomenclatura direito educacional, ora como direito da educação e ora trabalhando com uma interface direito e educação. Mesmo na Ordem dos Advogados do Brasil, nós já tivemos na seccional do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão de Educação e Direito, na gestão passada na OAB de Niterói, a Comissão de Direito Educacional. Ou seja, a educação, de uma forma geral, ela tem sido objeto de preocupação por diferentes sujeitos que trabalham com o dia a dia do direito. Evidentemente, ainda estamos, concordo contigo, com o direito em construção. Engatinhando, né? Tem muito pela frente. Mas é impressionante como o poder da sociedade e da evolução e da mudança, da mutação comum da sociedade em si, provocam o direito, né? A necessidade do surgimento de novas regras para acompanhar a evolução mesmo da sociedade. Por exemplo, bullying. O direito educacional trata o bullying, que é muito comum nas escolas? Vamos lá. A questão do bullying ela é muito interessante porque ela propõe para a gente algumas reflexões. A gente pensa em bullying, faz logo um recorte relacionado a um determinado tipo de conduta em que você tem uma situação de discriminação, uma situação de colocar o outro em exposição, muitas vezes chegando à questão física. Vale a pena fazer um parêntese, porque existe há vários anos, há muito tempo, desde sempre talvez, mas começou-se a falar sobre isso de uma outra maneira que eu imagino que seja absorvido pelo direito educacional ou não. E que você traz para um passado bem recente. Mas nem todas essas situações de conflitos que acontecem na escola, elas de fato podem ser recortadas sobre a denominação bullying. Porque o bullying ele desafia a repetição da conduta em desfavor da vítima. E muitas situações, às vezes, que acontecem no dia a dia, que no meu tempo de estudante eram consideradas implicâncias, aquelas situações pontuais, hoje a própria difusão da palavra bullying cria uma expectativa que tudo vai se resolver por intermédio do enfrentamento, como se qualquer situação pudesse receber o recorde de bullying, e o pior, várias delas determinando procedimentos em delegacias de polícia, demandas que são apresentadas ao judiciário, ou seja, estamos perdendo o que eu venho já há algum tempo pontuando, o bom senso quando se trata do tema educação. Então, de alguma maneira, a gente precisa resgatar, para além da discussão do direito educacional, aquela velha noção de cordialidade, de urbanidade, de confiança que deveria existir entre as famílias e as instituições de ensino.
Essa dinâmica da sociedade, e o tempo todo está falando de direitos, muitas vezes coloca a escola acuada, os profissionais acuados, e também a gente precisa, com isso, pensar assim, e a responsabilidade nossa enquanto pais, enquanto família, né? Eu sou um advogado que nos últimos 20 anos tenho dedicado a minha atuação profissional a essas questões que fazem parte do dia a dia das instituições de ensino, né? Eu tive 3 filhos, né? 3 filhos esses que vivenciaram todas essas etapas do dia a dia escolar. Qual foi a contribuição que eu procurei fazer? Como muitas demandas que chegavam para mim eram demandas que eu queria que os meus filhos, de alguma maneira, não passassem, eu escrevi um livro infantil. Somos crianças, temos direitos, mas também temos deveres. Porque se você não trabalha desde a educação infantil, a criança, no sentido dela ter uma noção de limite, do que é certo, do que é errado, do que ela pode ou não pode fazer, e a família é omissa, terceiriza a educação para a escola, é evidente que você vai ter adolescentes depois que vão ser... Foi essa a sua inspiração para ir mesmo para esse lado do direito educacional, professor? Não. Como é que foi essa história? Não. Na realidade, no ano de 1993, eu tive um convite para atuar na área sindical, né, representando os interesses ali do setor de ensino com as instituições particulares, e para mim foi um grande aprendizado, né? Quando eu estava eu colei grau em janeiro de 91, terminei meu curso em 1990, ou seja, em 93, 2 anos depois, né, eu já estava ali começando a atuar numa área que, quando eu recebi o convite, me falaram assim, Casalberto, a pessoa me chamou de Casal na época, que é um apelido da época de infância, falou assim, Casal, se você parar e estudar sobre essas questões relacionadas ao dia a dia das escolas, você tem aí uma possibilidade de crescimento profissional muito grande. Eu falo isso sempre para os meus alunos, não deixem limitar o potencial de vocês. Quando eu olho para trás e vejo 20 anos de história construída, eu falo assim, qualquer um pode, desde que se dedique, que estude, claro, que procure ampliar a sua formação. E nessa área especialmente, o senhor está... Eu, na área educacional, há 20 anos, nesse ano de 2013. 20 anos só na educacional? Só na área educacional. Que bacana. Dos 28 anos que eu tenho na área do direito, né, e 23 de formado, são 20 anos atuando na área do direito educacional. Bacana. Doutor Casal, então eu te peço um minutinho, dá licença. A você também, que a gente vai para mais um intervalo último, bem rapidinho. Daqui a pouco tem o terceiro e último bloco do Saber Direito Debate. E eu já voltei com o último bloco do Saber Direito Debate. Comigo aqui o professor Carlos Alberto Lima de Almeida. Como o senhor me disse, então, agora mesmo, desse livro aqui que eu quero saber mais agora. Esse é um livro feito para crianças mesmo. Sim, esse livro tem sido adotado como livro paradidático, né? E as instituições de ensino, é muito comum visitar, conversar com as crianças sobre o dia a dia das escolas, né? Sobre como foi fazer um livro, como é que é essa questão de trabalhar desde a educação infantil, essa noção de limite. Esse foi o seu primeiro livro, a sua Esse primeira obra? Esse foi no ano de 2002 que eu lancei. Tem um mais recente. Somos crianças, temos direitos, mas também temos deveres. Mas também temos deveres. Tem uma idade limite? Normalmente as escolas trabalham ali do 1º até o 6º ano, né? Ah, tá. Esse livro daqui, Onde Foi Que Eu Errei, ele procura apropriar uma outra relação que a gente tem, que é uma discussão das situações de erro na escola. A gente, na realidade, tem uma percepção de que o erro ele é sempre algo muito negativo. Já que estamos em Brasília, vamos lembrar de uma fala atribuída... Ele nos faz aprender, não é isso? Atribuída ao Juscelino. Se errei, volto atrás. Com erro, não tenho compromisso. Vamos lembrar que a educação é um processo feito a 4 mãos, que envolve as mãos da família e as mãos da escola. Não é uma atitude isolada que a gente hoje terceiriza. Eu contrato uma escola e agora vire-se que o problema é seu. A educação, na realidade, num sentido mais amplo, ela desafia essa participação integrada em harmonia de famílias e profissionais da educação. E eu imagino que isso aconteça também, o senhor
muito mais competente para me dizer se é verdade ou não, por essa correria, essa loucura do dia a dia, de muitas vezes a família transferir a responsabilidade da educação para a escola e cobrar de lá que o garoto, a garota sejam completamente educados. Essa questão, na realidade, ela desafia a nossa reflexão em relação à dinâmica do dia a dia das pessoas, mas vamos ter como referência que nós estamos falando de um público aí em potencial que envolve classe média alta, mas vamos pensar que essas situações acontecem em qualquer escola, com todas as camadas sociais. Papel higiênico acabar não é uma situação que a gente só vai encontrar na escola particular daquele que pode pagar. E o senhor faz sugestões nesse livro também ou relata só os casos? Não, nesse livro a gente procura dar tratamento para responder essa pergunta. Onde foi que eu errei? E aí nós temos autores, né? Eu, Carlos Alberto, sou da área do direito, a Esther da área da educação e a Luciane da psicologia. Então, nós propusemos ali um diálogo entre a psicologia, a pedagogia e o direito como forma de olhar para as situações que, num primeiro olhar, poderiam remeter às situações de erro e poderiam se encerrar nisso. O que a gente vem trabalhando muito é explorar o resgate da questão do bom senso, do diálogo, da urbanidade entre os profissionais da educação, as famílias, porque se a gente não pensar nessa lógica, que a gente tem a lógica do conflito. E lembrar que nós somos seres humanos, não é, professor? Passíveis de erro, de esquecimento, enfim, de tanta coisa, para que gerar o conflito sempre, né? Carol, tem uma tirinha, eu não sei como é que está o nosso tema, vou contar rapidamente para você. Tem uma tirinha que foi publicada no jornal Washington Post, que eu gosto muito de falar nas exposições que envolvem o chamado custo da educação moderna, né? Aqui no Brasil ela foi publicada sobre o título Non Sector. Imagina a cena, uma sala de aula, a mesa, a professora sentada, a classe na frente e do lado um advogado com uma criança. No quadro negro estava assim: tema da redação, o que fiz nas férias. E o advogado, então, se dirige para a professora e fala assim: essa tarefa viola os direitos constitucionais do meu cliente à privacidade, mas estamos dispostos a um acordo por uma indenização razoável. É esse ponto que nós estamos chegando. Exatamente. De tudo virar ação, de tudo virar problema, e a gente precisa dar um basta nisso. E aí é um papel desafiador também, não só para os advogados, mas para os promotores de justiça, para os juízes, uma reflexão muito séria do que esse fenômeno da judicialização da educação traz de malefício para a sociedade. Porque se nós incrementarmos, né, só ações indenizatórias, a que ponto nós vamos chegar? Exatamente. Então é preciso, assim, e a conciliação, o diálogo, conciliação, né? Sempre. Aonde ficaria? Bom, professor, nosso tempo infelizmente acabou, mas eu vou só citar aqui os outros livros que o senhor trouxe. Direito Educacional Brasileiro, História, Teoria e Prática. Uma obra ótima para quem quer se aprofundar no assunto. No tema, né? Do professor Nelson Joaquim. Ótimo. Temos 2 livros coordenados pela Damaris Ferreira. Direito Educacional, Temas Educacionais Contemporâneos. O último deles, que eu trago aí para reflexão. Educação Superior e Relações Raciais. Que contou com a participação do meu orientador no doutorado, professor André Brandão, lá da Universidade Federal Fluminense, a quem eu também sou muito grato pelas orientações na minha pesquisa que envolveu o racismo. Muito obrigada a você de casa também pela companhia de sempre. Não se esqueça, se tiver qualquer dúvida, mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet e assistir aos nossos programas. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Te vejo semana que vem de novo. Até lá, tchau.